Olá, turminhas! Hoje nós vamos dar início ao nosso capítulo 8 da apostila de ciências. Nesse capítulo nós vamos falar um pouquinho sobre sustentação e movimento do nosso corpo. Eu quero primeiro que vocês observem essas duas imagens, né? A imagem da atleta e a imagem do bonequinho aí jogando bola. Enquanto eles chutam a bola, músculos de diversas partes do corpo deles foram acionados, desde músculos das pernas, braços, abdômen, até o rosto, né? Dá para ver pela fisionomia da atleta. Além disso, enquanto eles realizam essa ação, eles também estão inspirando e expirando, o coração deles está batendo, os alimentos estão sendo movimentados no interior do tubo digestório e outros movimentos que são continuamente executados aí de modo involuntário. Conforme nós estudamos nos capítulos anteriores, os comandos para os movimentos partem do sistema nervoso central, enviando estímulos aos músculos e aos outros órgãos. Vocês já pararam para pensar em como se dá o controle desses movimentos, sejam eles voluntários ou involuntários? Será que os músculos eles têm a mesma forma e as mesmas funções dentro do nosso corpo? Que estruturas será que dão forma e sustentação ao corpo humano? Então esses são alguns dos assuntos que nós vamos ver agora. Primeiro nós vamos falar sobre os efetores. No capítulo anterior nós vimos que o sistema nervoso é que produz, capta, processa, armazena informações ou estímulos e é ele também que comanda as respostas a esses estímulos. Os efetores, então, eles são os tecidos e os órgãos que, comandados pelo sistema nervoso central, respondem a esses estímulos, muitas vezes através do movimento. Imagina a seguinte situação aí dessa menina. Ela deseja levar o alimento à boca pelo movimento do antebraço, né? Ela precisa dobrar o braço para levar essa maçã até a boca. Em primeiro lugar, o estímulo da visão e do tato informa o cérebro qual é a posição inicial do alimento, né? O seu tamanho, a forma que ele tem, entre outras informações. Ocorre então estímulos vindo do cérebro para que determinados músculos do braço da menina se contraiam, enquanto outros vão permanecer relaxados. Isso acontece de forma coordenada, resultando aí nesse movimento do antebraço aí. Alguns músculos da mão da menina também vão se manter contraídos, permitindo com que ela segure o alimento. Essa situação ela é aparentemente rotineira e simples, ela é usada para exemplificar como que o sistema nervoso, em resposta às informações captadas do ambiente, promove a ação dos efetores, nesse caso aí o braço, a mão. Então é muito interessante. Nesse capítulo nós vamos estudar os músculos, efetores, né, que produzem o movimento e constituem o sistema muscular. E vamos ver também os movimentos que eles produzem, comandados pelo sistema nervoso. A apostila de vocês, ela traz como exemplo, né, a parte humana, mas nós não podemos esquecer que isso também acontece com os outros animais, desde répteis, aves, anfíbios, né, e outros mamíferos, né? Afinal, esses animais eles também se alimentam, eles também se movimentam continuamente, então eles também são coordenados pelo sistema nervoso central, as ações deles são coordenadas pelo sistema nervoso central, tá bom? Nós vamos falar agora um pouquinho sobre os músculos. Eu quero que vocês observem essa imagem aí, né? Diferentes músculos do corpo sendo trabalhados dependendo da posição que esse humano aí executa os movimentos. O tecido muscular ele está presente em diversos órgãos do nosso corpo, como o coração, na parede do estômago, nos músculos da perna. E as células musculares é que são responsáveis pelo movimento do corpo, pela locomoção ou não, né? No caso aqui nós vemos músculos do rosto em ação. Para vocês terem ideia, nós temos em média de 20 a 25 músculos no rosto. Então, para sorrir, para piscar, para bocejar, nós movimentamos toda essa musculatura facial aí. Essas células que formam aí o tecido muscular são chamadas de fibras musculares. E elas fazem parte de todos os efetores do corpo aí, executando várias respostas, né, a essas informações que são geradas aí, percebidas e processadas pelo nosso sistema nervoso central. Elas possuem uma propriedade que é muito característica das células musculares, eu já falei isso no capítulo anterior.
As células musculares, elas são mais alongadas do que as outras células do corpo. Elas podem ou não possuir estrias, né, que são aqueles tracinhos, e elas podem ser polinucleadas, ou seja, elas podem possuir mais de um núcleo. E uma característica muito interessante delas também é essa capacidade de contração e de relaxamento. Existem duas proteínas nas fibras musculares, chamadas de actina e miosina, que são responsáveis por esse movimento de contração e de relaxamento. Tá? Então, como eu disse, elas são mais alongadas, podem ter mais de um núcleo, e dependendo da estrutura das fibras musculares e da sua organização, nós podemos identificar 3 tipos de tecidos musculares, que nós vamos estudar agora. O primeiro deles é o músculo cardíaco, né? O músculo, como o próprio nome fala, que é encontrado no nosso coração. O coração, ele é um órgão muscular e ele possui fibras que, além de serem alongadas, elas são ramificadas e muito unidas umas às outras. É como se formassem uma rede mesmo. Por que isso acontece? Porque o tecido do coração precisa ser muito resistente. O coração, ele está fazendo constantemente esse movimento de contração e relaxamento, que a gente chama de sístole e diástole. Por que ele precisa fazer isso? Porque ele precisa bombear o sangue. Se vocês observarem nessa imagem aqui, olha, aqui é a parte interna do coração. Então, ele é formado por 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Então, o sangue, ele passa do átrio para o ventrículo, do ventrículo para o átrio, do átrio para o ventrículo, e para depois ser distribuído para o corpo. Então, esse movimento que força essa passagem do sangue de uma cavidade para outra, exige que o coração tenha uma musculatura muito reforçada, tá? Essa malha formada pela organização de fibras aí, como eu disse, ela que permite, então, que dá essa resistência ao coração e que permite que o sangue circule constantemente dentro do coração. Uma outra característica do músculo do coração também é que ele possui, do coração dos humanos, que ele possui fibras musculares especializadas que fazem essa contração de forma rítmica, né? O tum-tum do coração é feito por fibras musculares chamadas de marca-passo. Então, é elas que permitem que o coração faça esse movimento de forma rítmica aí, fazendo com que o sangue circule dentro dele. Tá? Essa é uma característica muito, muito interessante do tecido muscular, né? Essa resistência. Então, dá para nós vermos aqui que as células do tecido muscular, elas são estriadas, tá vendo? Olha, elas possuem essas fibras, essas listras aqui, né? Essas fibras mesmo que a gente fala, possuem vários núcleos, tá vendo? Então, ela é uma célula que nós chamamos de polinucleadas, estrias, gente, é isso que eu queria dizer. Ela possui essas estrias aqui, tá bom? E é um músculo que age de forma involuntária, né? Eu não consigo controlar os batimentos do meu coração. Aqui, de novo, a anatomia interna do coração. E agora eu vou dar uma paradinha e volto já já para a gente continuar.